Isso pode te parecer engraçado, mas e se fosse ao contrário? Aí você... É verdade. Olá senhores, bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos tentar analisar o que aconteceu nesse divórcio misterioso entre Cossielo e Tatá, duas pessoas que eu não sigo muito na internet, tenho que confessar, mas a Fofoca Pill não pode esperar. Eu fui atrás para saber quem são essas pessoas e o Cossielo eu lembrei. Ele fazia vídeos fazendo gracinha na internet, um clássico dos anos 2000, mas parece que ele deu uma sumida agora e o mais famoso do casal atualmente, pelo que eu vi, era a esposa. Ela é apresentadora de um podcast que eu já tinha visto algumas vezes, mas nunca tinha parado muito para prestar atenção, mas nesse caso aí, algo diferente aconteceu, senhores. A senhora que apresenta o podcast, ela tem que ser simpática com as pessoas, porque senão não tem conversa. Só que analisando as imagens, eu e a minha equipe chegamos à conclusão que parece que significa. Realmente o que todos temiam aconteceu. Pelo menos na minha opinião, essa senhora em questão, ex-esposa do Cossielo, deu muita confiança para esse cara, tá de brincadeira? E para mim isso é desonestidade. Se isso acontecesse comigo, além de exigir explicações, eu ia convidar esse cara para um duelo. Antigamente era assim, se um cara tá disputando uma donzela com outro cara, eles vão se degladiar até o primeiro for de arrasta e o que vencer leva a dama. Mas a dama tem que ser casta também, né? Senão não vale a pena. E nesse caso aqui, não é necessário saber da castidade dos envolvidos, até porque não estamos mais na Idade Média e vai ficar por isso mesmo. Esse cara aí em questão, o Queixada, pelo menos na minha avaliação, tava com uma conversa muito envolvente, cheio de malemolência. E será que ele teria esse mesmo molejo se do outro lado da mesa fosse uma braço de merendeira, uma dona Zefa de 60 anos? Talvez nunca saberemos, mas creio que não. E fica uma situação delicada, porque como tem as imagens, e não foi só eu que tive essa impressão, muita gente também achou, fica um negócio chato pra uma senhora que foi casada durante 11 anos ficar de risadinha com um cara que claramente tá sendo charmoso demais pro meu gosto. E antes de concluir minhas considerações sobre esse absurdo, eu vou colocar aqui um compacto dos melhores momentos do flerte que os dois tiveram aí nesse episódio, pra quem ainda não viu também poder analisar, mas cada vez que eu vejo esse negócio eu tenho mais certeza, claramente significa, senhores. Aliás, vamos deixar o anfitrião decidir. Por quê? Porque eu geralmente decido as coisas, eu tenho essa mania. Eu poderia ir um dia numa gravação ou não pode? Pode? Eu posso acompanhar um dia de operação de vocês? Pode, ué. A gente já sabe a operação que vai acontecer daqui a um mês, a gente já Me sabe. fala. Uma dúvida. Vocês ficam olhando o perfil das pessoas que viajam? Vocês ficam lá no Stories vendo o que a pessoa comprou? O pessoal gosta de mim lá na Europa, eu sou parado na imigração, me faz um monte de perguntas. Feitiço virando contra o feiticeiro. Nossa, nada. Às vezes eu vejo umas coisas e falo, nossa, já devem estar investigando A isso gente aqui tá com muito certeza. focado com quem tá de tempero de fora. Ah, não! É. Tempero do Walmart. Que eu fui uma vez parada lá no aeroporto. Aí eu abri minha mala e saí os temperos, e saí as coisas de $1. Eu, meu Deus, que vergonha. Vai chamar tempero oculto essa gente. Paga 50% mais 25% de multa se não declarar. Não deve ter sido o seu caso, deve ter declarado, né? Você esqueceu? Esqueci. Muita coisa na cabeça. É crime do quê? Qual que é o nome? Saúde pública. É bem sério, né? E Mais do que os entorpecentes? nesse sentido, sim. Então não tá compensando. Quando acabou, a senhora falou, agora eu posso ir? Sim, pra cadeia. Imagina você tá lá, aí você tá com seu dinheirinho na sua carteira, aí vem um cachorro, você fala, gente, o que eu vou fazer aqui com esse cachorro? Esse dia a dia ali com o passageiro, com o público, ele é muito cansativo. É tipo um atendimento ao cliente que deve. Problema meu, né? Problema seu. Bom, se você for pego, acabou. Já era. Pode trazer eletrônico na caixa para uso pessoal. Se passar da cota de $1.000, está sujeito a imposto. Se não declarar, imposto e multa. Tira da caixa, gente. Tô brincando. Depois dessa frase, só te deixar avisada que eu já posso pesquisar o seu nome no sistema, porque já tem motivo, já não é mais injustificado, tá? Gente, será que eu vou ser presa? A gente tá muito focado com quem traz tempero de fora. Ah, não! Será Então, que tem que eu trouxe tempero? Eu não. Não, né? Não. Imagina. Ele foi uma vez parada lá no aeroporto e eu tinha voltado de Orlando. Aí a mala típica do brasileiro de Orlando é voltar com as coisas do Walmart, né? Aí eu abri minha mala e saí os temperos, e saí as coisas de $1. Eu, meu Deus, que vergonha. Então, se eu sair aqui e ficar muito curioso, que tempero você trouxe e digitar o seu nome lá,
Esses são os melhores momentos e pra mim fica bem claro qual que é a estratégia que esse cara usou. Ele fica conversando meio assim, com uma voz meio envolvente. E além disso, ele fica jogando conversa fiada com a madame, tipo assim, ó. E você que é uma pessoa experiente, já passou por isso, o que você faria? E a esposa, por outro lado, respeitosamente aqui, na minha opinião, pra mim ela foi simpática demais e isso é o pior de tudo. O cara ficar falando dessa maneira meio envolvente, querendo colocar a dama na história e ele também, cheio de conversinha fiada, isso é uma coisa extremamente deselegante, o cara ficar conversando desse jeito com uma senhora casada, mas só é ruim mesmo se a senhora que é casada ficar dando risadinha também. O que eu recomendaria nesse caso à dama? Que a partir do momento que o queixada ficasse perguntando coisas da vida dela, como que foi a viagem que ela fez e não sei o que, ela teria que dar um jeito de começar a falar do marido dela. Coloca ele na história e fala, então, eu já fui viajar com meu marido pra tal lugar, ele também gosta de fazer tal coisa. E se ela tivesse feito isso, eu tenho certeza que paulatinamente esse cara aí todo envolvente já ia se colocar no lugar dele e nada disso teria acontecido. E por que isso, hein? Será que o cara é muito gato desse jeito? Somente Teta dos Santos teria as credenciais pra analisar esse cara aí, mas na minha opinião não é muito gato. O problema é que o cara fica com essa boquinha torta, dando essa risadinha e olhando de lado, que é uma pose clara de quem tá flertando com a outra pessoa. E esse negócio vai criando aquele clima, aquela tensão gostosa. E o cara só na conversinha mole e a madame correspondendo e os outros dois convidados olhando sem saber como agir naquele momento. Eu acho que o Cossielo fez a melhor coisa. Nada de exaltações, sem discussão com a madame, sem gravar vídeo chorando, né? Que isso aí é um tapa na cara da sociedade. A madame que siga o caminho dela. Eu acho que ela deve ter várias qualidades, deve ser uma excelente pessoa e tudo, mas nessa parte aí ela deixou a desejar. Se o cara não teve a elegância de tratar a esposa de um outro cara de uma forma um pouco mais formal, cabe à senhora, assim como eu falei, deixar bem claro que ela é casada e não tem que ficar dando risada toda hora pro cara, porque isso, querendo ou não, demonstra que a guerreira tá gostando. Então se a guerreira tá gostando, não há mais nada o que fazer. E claro que o que eu tô falando aqui é só a impressão que eu tive, se realmente aconteceu isso, talvez nunca saberemos, só que como já tem várias pessoas falando nisso, e com certeza o Cossielo analisou essas imagens friamente, eu acho que essa entrevista influenciou sim o divórcio dele, e como eu falei, não querendo dar uma avaliada aqui, mas na minha opinião, o cara que supostamente estava dando em cima não é muito gato, mas também não chega a ser um desastre. Agora já o Cossielo, ele pelo jeito é esforçado, entrou no shape aí pra dar uma melhorada, mas mesmo assim eu acho que ele é sub 5. E se realmente isso tiver alguma importância, a questão da aparência e também o jeito malevolente de conversar com a pessoa, eu acho que se isso contou alguma coisa, realmente ficou ruim pro Cossielo. Até porque depois de 11 anos de casamento, o negócio meio que já começa a cair na rotina, um começa a ficar muito acostumado com o outro, e quando chega um cara no podcast com essa conversa simplesmente maravilhosa, não tem casamento que resista, senhores. E se por um acaso já faz tempo que o Cossielo não tem uma conversa tão envolvente assim com a sua esposa, ela foi recíproca porque tava gostando da conversa e esse é o trabalho dela. Pode ser também que ela só tava sendo profissional e meio que é a obrigação dela ser bem educada com os convidados. E de qualquer forma fica aqui a minha torcida para que dê tudo certo aí para todo mundo. O Cossielo era romântico demais, fazia questão de ficar se declarando e tudo, e tá vendo? É isso que acontece, ó. Parece que não adianta ser romântico, né? Ou o cara tem um charme, uma conversa mole que não vai levar a lugar nenhum, mas mesmo assim faz a donzela dar risada, ou é amigo. E uma coisa é certeza, quando acontece esse tipo de situação e o marido vai cobrar a esposa pelo comportamento muito amistoso que ela teve com o suposto Ricardovskis, independente se ela percebeu ou não que o cara tava flertando com ela, em 100% das vezes, a madame vai negar que foi recíproca com ele. Em alguns casos, a donzela chega até a se emocionar. Como que você pode pensar um negócio desse de mim? Eu vou pra casa da minha mãe, só de raiva. E o marido começa a cogitar, poxa, será que eu que tô dando uma de louco, então não tem nada a ver? Mas por outro lado, tem várias pessoas que tiveram a mesma opinião e isso é extremamente desagradável. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você também percebeu que rolou um flerte aí entre esses dois, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas, Teta, Little Pistol, Júnior Prochasca, queixada dando em cima de uma donzela casada, mas se fosse uma dona Neide braço de merendeira, eu duvido que ele faria isso, desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a
vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackinho da Matrix. E caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!